é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Roberto Carvalho sobre o livro A Segunda Chance. É um livro que foi inspirado pelo Espírito Francisco. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com o Roberto, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos. Nós temos como compromisso maior levar às pessoas essa doutrina, a informação, o consolo, a orientação, enfim, a lugares distantes, a pessoas que não têm como nós essa possibilidade da informação, da orientação. E queremos fazer isso também com qualidade. Por isso nós pedimos a sua ajuda. E você pode nos auxiliar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você colabora para um mundo melhor, você nos auxilia a chegar até as pessoas. Você pode ainda acessar amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Nós vamos ajudar o mundo a ser melhor e com isso nós vamos nos felicitar. 0800 12 18 38. Agradecemos muito a sua colaboração. Pô, Roberto, essa história, todo médium tem uma história, né? É muito bom isso. Acho que para as pessoas saberem que o médium ele desde criança, ele já tem indícios da missão, da tarefa que ele tem que cumprir, né? Você... 2004 você se tornou espírita e já escreveu 18 romances, né? E 5 livros infantis, né? É interessante porque, e assim, você é inspirado. Então, todo aquele trabalho que você teve de escrever, de estudar para ser redator, escreveu por conta própria, achando que estava escrevendo por conta própria somente, né? Você estava sendo orientado, treinado, né? Orientado, né? Isso é muito bom. Então, e mostra realmente, isso vem comprovar para nós, como é interessante esse intercâmbio. Sim. Porque nós trabalhamos com ajuda espiritual sem perceber que está havendo essa ajuda. Isso. E até hoje, as pessoas que já estão no Espiritismo ainda duvidam dessa ajuda. Né? Só não duvida quando está sendo atrapalhado. Isso. Né? Fala, ó, espírito obsessor para me atrapalhar tem um monte, né? Pois Mas para ajudar não tem. Pois é. Mas não é que não tem, é que nós, quando estamos sendo ajudados, nós pensamos que o mérito é nosso. É nosso. Não é isso? Isso. E assim, muitas vezes, um espírito que vem nos ajudar consegue dar conta de todos aqueles que vêm atrapalhar, né? É verdade. Não é? É verdade. Porque o bem é sempre mais... Sim, vai depender de nós. Né? Isso mesmo. A lei de atração, o que nós vamos atrair para perto de nós. Então a gente precisa cuidar com isso, né? Sim. Vamos pensar coisa boa, vamos estar sintonizado com os bons amigos, né? Com o bem, sempre. Com o bem, né? Porque a toda nossa vida vai certeza. melhor. Vamos ter dificuldades? Vamos, mas vamos conseguir superá-las, né? Sim, com toda certeza. Mas aí, esse livro aqui, A Segunda Chance, como é que é? Fala um pouquinho dele. É uma ilustração do Rafael Sanches e é inspirado pelo Espírito Francisco. Então, você que escreve, na verdade, Sim, né? Isso, o que acontece? Na verdade, a autoria espiritual dos livros, porque o Francisco é um dos espíritos com os quais eu trabalho. Certo. O Francisco, nós estávamos escrevendo um romance, né, chamado Nova Chance para a Vida, e de repente no meio do romance surgiu essa história, né, que eu penso, ele escreveu inclusive na primeira pessoa, como se fosse uma experiência de vida dele, mas eu acredito que seja realmente uma ficção. Sim. Só que foi uma ficção tão interessante, porque ele traz para a criança, né, o conselho de cuidado com a obediência, né? Porque quando o seu pai, quando o seu professor, quando alguém que tem mais experiência de vida te orienta a não fazer tal coisa, é porque aquilo vai te prejudicar. Pois é, né? pois é. E às vezes a criança pensa assim, se eu fizer escondido não vai ter problema, né?
E, na verdade, não é. A orientação é para justamente preservar a saúde, preservar o bem-estar, preservar a vida daquela criança. E ele fala disso com muita propriedade. E assim, numa linguagem fácil, bem aos moldes do que acontece mesmo aqui com as crianças, né? Porque sim. a história é baseada no garoto empinando uma pipa, né? Sim. E essa orientação, isso é interessante falar. A primeira orientação que eu recebi quando eu comecei, que eu escrevi, o primeiro livro saiu em 2006, primeira orientação, seja simples, de forma que quem pegar o livro possa ler e possa entender realmente o que está ali. Que é mais difícil, Sim. escrever simples do que escrever complicado. Sim, tanto que muitas vezes eu preciso reescrever para simplificar a escrita, né? Isso, verdade. E essa história da criança que ela sabia, inclusive, que ela não deveria empinar a pipa ali perto da rede elétrica, porque ele fala, inclusive, que até o soldado do Corpo de Bombeiro tinha ido na escola dele orientado. Pois é. Né? Não era só a mãe e o pai, porque às vezes a mãe fala, a mãe é chata, né? Mas não, era alguém de fora também, que veio, alguém né? de fora que foi orientou e falou sobre o risco. Mas ele achou que não teria problema, estava ventando muito forte, a fiação estava ali, mas ele, por algum motivo, não quis ir no campinho onde eles costumavam soltar. Ele ficou meio com medo, porque disse que tinha lugares, tinham pessoas lá que não eram tão muito boas. Muito bom. Ele fala de uma boca de fumo, né? Fumo, que é muito engraçado. Ele imaginava que era um monstro, né? Uma boca de fumo e tal. Ele ficou com medo de ir sozinho e falou, vou soltar aqui mesmo, eu vou controlar a pipa. E ele não conseguiu controlar. E aí acontece o acidente e ele vai para aquela situação da EQM, né? Fica em coma, né? Fica em coma. E aí ele tem uma vivência, né, no plano espiritual, espiritual. Enquanto ele está nesse estado de coma, né? Sim. E é muito interessante porque no momento em que ele está naquele lugar cinzento, né, cheio de árvores desfolhadas, como ele descreve, né? E parece que vai chover o tempo todo, mas não chove. E ele está ali desolado. E aparece, então, um menino para cuidar dele, para orientá-lo, dizer o que está acontecendo. Isso. E ainda dizer, olha, se o seu corpo for curado, você vai voltar para junto dos seus pais. Né? Mas se o corpo não for curado, né, não vai ter jeito. E aí ele fica todo tristinho lá. E engraçado é a aparição desse menino ali para ele, para ajudá-lo. Né? Uhum. E nós vamos perceber que talvez nem fosse uma criança também. Muito embora ele tenha contado também que o fato de ele estar ali se devia a uma situação parecida, também de desobediência, né? E no caso dele, o corpo dele não foi curado, e ele estava ali para orientar, mas talvez fosse um espírito Podia ter mais sido um anjo da elevado, guarda, né, Roberto? Um anjo que se apresentou como criança para deixá-lo mais à vontade. Isso. Que eles iam passar um período juntos ali, né? Ficava melhor, ele ficava mais confiante, mais tranquilo, né? Isso, porque era um coleguinha que estava ali junto com ele, né? E ainda que tinha feito uma coisa parecida com a dele, enfim, estavam ali trocando ideias no mesmo nível, né? Trocando informações para mostrar como a espiritualidade nunca nos desampara. Pois é, eu acho que isso é importante. E aí ele mostra algumas situações para o garoto que é muito importante, até para a gente, pais que hoje ainda não conseguem passar essas informações para os seus filhos porque acham que não tem uma linguagem adequada. E o livro traz, né? Sim. De forma fácil, para a criança entender. Isso. E para o adulto também se orientar, na maneira de orientar a criança, e também serve como consolo. Sim. Porque aquele pai, aquela mãe, por exemplo, que perdeu lá o seu filho pequeno, né, a criança, para saber que eles não ficam desorientados, eles não ficam sem amparo no plano espiritual. Pois é, tem sempre alguém, ou uma vozinha, ou uma criança, né, na mesma idade, vai cuidar, que vai ajudar, né? Deus jamais iria desamparar uma criança que estivesse no plano espiritual, que estivesse desencarnado, e que esteja no plano espiritual, não vai ficar sozinha mesmo. Ela vai ter, com toda certeza, um acompanhamento, vai ter uma orientação. Então é interessante, porque eu acho que ajuda os pais, ajuda as crianças, Sim. né? E melhora o mundo. Com toda Mas certeza. nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.